Graça e paz, né? Que alegria poder estar com você neste momento, compartilhando das coisas de Deus, falando das coisas de Deus, né? E eu quero dizer que eu quero agradecer, né, ao pastor Gilson, à pastora Núria, pastor Inivaldo pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, né? Agradecer ao convite, agradecer por poder estar com vocês, mesmo que virtualmente, né? Neste tempo onde nós temos feito muitas coisas virtuais, é um privilégio poder estar com vocês, né? E mesmo não podendo vê-los, né? Ver o rostinho de vocês, eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar com vocês neste momento, né? Eu sou a pastora Silvia. Eu sou pastora no interior do Paraná, numa cidadezinha chamada Santo Antônio da Platina, que ela fica quase na divisa com São Paulo, né, a cidade próxima a Ourinhos. Eu sou casada, meu marido se chama José Henrique, eu tenho um filho chamado Cícero e eu já sou pastora há algum tempo, né, me formei com a pastora Núria, pastora de vocês. Hoje também sou SD aqui no nosso distrito, né, o Distrito Norte Pioneiro 1, que fica no norte, né, do Paraná. Já fui pastora em Santa Catarina, porque a nossa região, a sexta região, ela compreende o Paraná e Santa Catarina. Então já fui pastora lá também e agora estou aqui em Santo Antônio da Platina, pastoreando a igreja aqui em Santo Antônio, né? Então esse é um pouquinho de mim, para quem não me conhece, e que você possa realmente ser abençoada nesse momento, né? Nessa jornada da família, que eu creio que vocês têm sido ministrados, que Deus já tem falado muito ao coração de vocês e que Ele possa falar através da minha vida também neste momento. Eu gostaria de iniciar esse tempo com uma oração. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de falar da Tua palavra. E agora, ó Deus, eu quero te pedir que nada impeça que a Sua palavra chegue até o coração dos Teus filhos. Que o Senhor possa, ó Deus, estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando através de nós, ó Pai. Deus, e que toda palavra dita não venha de nós mesmos, mas simplesmente venha do Teu coração ao coração da Tua igreja. Senhor, abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo neste momento, cada um que vai ouvir num outro momento, mas que essa palavra possa frutificar. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Então vamos lá. Eu gosto de sempre lembrar, principalmente quando eu falo com mulheres, né, que nós somos muito amadas por Deus. Né? Deus ele teve sempre um plano muito especial para nós mulheres. E nós somos amadas por Ele, nós temos valor aos olhos de Deus, né? Nós vemos na palavra de Deus, na Bíblia, quantas mulheres foram tremendamente usadas por Deus. Né? O quanto Deus fez com que as mulheres fizessem parte da história do povo de Deus, né? O quanto nós, mulheres, fomos referenciais na história do povo de Deus. Então nós nunca podemos perder essa palavra, nunca podemos perder isso no nosso coração. Por quê? Porque quando nós entendemos que Deus nos ama, que nós temos valor para Deus, nós encontramos o nosso lugar no reino de Deus, né? Que Deus nos chama com ministérios específicos, que Deus nos chama para propósitos específicos e Ele quer nos usar. E aí, vocês estão vivendo um tempo na igreja chamado Jornada da Família, onde vocês têm sido ensinados, ministrados, né? Onde vocês têm sido, que a palavra de Deus tem sido pregada, para que vocês possam despertar e desafiando vocês a grandes coisas, né? Então que você esteja com o coração sempre aberto e que todo desafio seja para que você coloque em prática aquilo que você tem aprendido, né? Tudo aquilo que nós recebemos, a gente precisa pôr em prática, porque Deus quer nos usar. E eu quero usar para nossa meditação neste momento um texto que está em 1 Samuel, no capítulo 25, né? Nós vamos ler o capítulo 25, a partir do verso 18, para que a gente possa meditar na história desta família, para que a gente possa meditar na história deste casal, né? E de como foi o desenrolar de uma situação de crise, de uma situação de ameaça na vida deles, né? Então eu quero ler 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 18. Então, Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. E pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal.
enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que a tua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o Senhor mandou. Eu quero ler até aqui, somente para que a gente possa, então, entender um pouquinho do texto e meditarmos mais nesta palavra. Quero te dizer que nós vamos ler mais alguns versículos, então mantenha a sua Bíblia aberta, né? Então, a gente vê aqui a história de Abigail e Nabal, né? Eles eram um casal, uma família, e Nabal era um homem muito rico. Ele era um fazendeiro muito rico, que ele tinha um grande rebanho de ovelhas que vivia nas proximidades de Carmelo. E então ele, em um momento, né, Davi, com todo o seu exército, necessitando de comida, porque Davi estava ali juntando o seu exército e Saul ainda estava perseguindo, e então Davi, ele necessitando do alimento, ele envia alguns homens a Nabal para pedir a ele a comida, né? E então eles chegam a Nabal, contam a situação e pedem então o que Davi tinha falado. Ao ouvir o pedido, Nabal foi assim muito ríspido, né? Ele agiu de uma forma que não agradou Davi, né? Então Nabal fala assim: mas quem é este Davi? Quem é este filho de Jessé? Como se, quem que esse cara está pensando que ele é? Quem essa pessoa diz que ela é? Né? Se você ler nos versos anteriores, você vai ver esse momento do texto, né? E aí ele fala assim: não, eu não vou dar pão, eu não vou suprir a necessidade de vocês. E aqueles homens retornam para Davi, então, contando tudo que tinha acontecido, falando de tudo que tinha acontecido. E Davi, naquele momento, fica muito irado. Davi fica revoltado, né, com a situação. Mas como pode? Esse homem fazia assim comigo, né? Como que ele pode fazer isso comigo, né? Mas uma grande tragédia, eu quero falar disso, uma grande tragédia foi evitada por uma mulher, né? E haveria muita morte. O texto diz que Davi iria matar todos do sexo masculino, mas uma mulher fez com que essa tragédia fosse evitada. Uma mulher com sabedoria fez com que muitas pessoas fossem poupadas, muitas vidas fossem poupadas, né? Então, uma mulher com muita sabedoria agiu nessa situação. E essa mulher, Abigail. Abigail era uma mulher muito sábia. Nós percebemos pelas palavras de Abigail no texto, né? Pela atitude de Abigail, quanta sabedoria essa mulher possuía, né? De quanta sabedoria ela era dotada, né? Sabendo da situação, né? Quando ela ouve a respeito da situação, quando ela ouve falar o que estava acontecendo, ela resolve agir. Mas o agir dela foi um agir com muita sabedoria. E eu quero chamar a sua atenção aqui para que nós, mulheres, possamos aprender a agir com sabedoria. Porque muitas vezes na nossa vida a gente até age, mas nós agimos no impulso, agimos sem pensar, agimos sem buscar a sabedoria de Deus, agimos sem buscar a orientação de Deus e aí fazemos as coisas de forma errada. E aqui no texto nós percebemos que essa mulher agiu com muita sabedoria. Ela soube agir no momento certo, no momento da ameaça, no momento da crise. Ela foi sábia e as suas atitudes fizeram diferença. As suas atitudes fizeram diferença. Ela prepara então uma carga com a comida, com tudo que aqueles homens precisavam, e ela coloca tudo aquilo ali, ela vai no jumento, e aí ela vai indo de encontro a Davi. Só que quando ela vai ao encontro de Davi, Davi já estava vindo com os seus homens. Davi já estava vindo para matar todos os homens que estivessem ali na liderança de Nabal,
né? E então ela encontra Davi no caminho, e quando ela se encontra com Davi no caminho, ela imediatamente desce daquele jumento, ela se ajoelha, ela se prostra diante dele, né? Dizendo, olha, eu estou aqui para trazer algo diferente, a minha mensagem é diferente, né? E aí a gente percebe que Abigail estava indo cheia do desejo da paz. Enquanto Davi com seus homens subiam irados, revoltados, né, cheios de ódio, Abigail descia com o desejo de paz. Abigail descia com o desejo de acabar com todo o mal entendido, né? Dos versículos 24 até o 28, nós percebemos ela se lançando ali aos pés de Davi, e aí no 28 ela diz assim, perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente ficará à casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, né? Então aqui ela fala com grande sabedoria, ela se coloca diante de Davi falando em nome de Deus. Ela é um instrumento de Deus naquele momento, pois Davi estava sendo falho, né? Ele estava sendo tão falho quanto Nabal, porque o coração dele também estava irado, também estava cheio de ódio, também estava dotado de um sentimento que não era um sentimento que agradava a Deus, né? Assim como Nabal agiu sem pensar, Davi nesse momento também estava agindo sem pensar. E nós olhamos aqui no texto e vemos esses pontos tão marcados, essa situação tão marcada, né? Através daquilo que Abigail coloca. E esta mulher, então, ela leva paz em meio ao momento de crise, né? A fúria de Davi foi destruída através da sabedoria de Abigail. Né? Toda a ira de Davi foi destruída através da sabedoria de Abigail. Em Provérbios, no capítulo 15, no verso 1, diz, a resposta branda desvia o furor. Né? Quantas vezes nós temos devolvido respostas a uma situação de forma também furiosa, né? Nós agimos na fúria, falamos coisas que não devíamos, agimos de formas que não devíamos. Mas aqui em Provérbios, no capítulo 15, nós aprendemos que a resposta branda desvia o furor. Abigail respondeu com paz. Ela foi conciliadora, né? Ela foi conciliadora neste momento, né? E como ser uma mulher que edifica sua casa com sabedoria? Como ser uma mulher que edifica sua família, que edifica sua vida com sabedoria? Né? Porque tudo começa em nós, tudo começa na nossa vida. Primeiro nós precisamos edificar a nossa vida com sabedoria, para que depois nós possamos edificar a nossa casa, para que depois nós possamos edificar a nossa igreja, o nosso ministério, para que nós possamos fazer outras coisas com sabedoria. Então, como ser esta mulher que edifica a sua casa com sabedoria? Como ser essa mulher que sabe edificar com sabedoria, né? Jesus fala em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, mas ele vai falando sobre o homem prudente e o insensato, né? E ali no texto, ele vai dizendo que o homem prudente é aquele que ouve a sua palavra e pratica. E o insensato é aquele que ouve e não pratica. Né? Então, quando eu estava pensando nisso e em edificar casa, em plantar uma casa, em edificar vidas com sabedoria, me veio esse texto à mente. Por quê? Porque quando nós somos prudentes, eu ouço a palavra e eu coloco aquilo em prática na minha vida. Eu não guardo aquilo no meu coração e deixo no esquecimento. Né? Agora, o insensato é aquele que vai até ouvir, mas ele não vai pôr em prática. E muitas vezes nós temos feito isso, nós temos sido ensinados. Eu tenho certeza que você tem tido oportunidades de assistir muitos cultos, muitas transmissões, muitos estudos bíblicos, você tem crescido na palavra de Deus. Mas eu ouvir somente não vai fazer diferença na minha vida.
O ouvir, ele tem que estar ligado à prática. E a prática nos leva à mudança, porque quando eu ouço a palavra de Deus, eu sou desafiada a mudar as minhas atitudes, a transformar as minhas atitudes, né? A pedir que o Senhor transforme o meu coração, para que Ele mude o meu coração e me faça cada vez mais parecida com Ele. Então aqui nós percebemos então dois tipos de pessoas, o prudente e o insensato, sendo que o prudente é aquele que ouve e pratica, e o insensato é aquele que somente ouve. E muitas vezes nós temos estado entre esses que somente ouvem, porque ouvimos, somos desafiados a uma mudança, somos desafiados a algo novo, mas o algo novo às vezes é tão difícil que nós deixamos num cantinho guardado e não colocamos aquilo em prática na nossa vida. A palavra de Deus está aqui, ela está nos ensinando. Muitas atitudes que temos tido, a Bíblia tem falado que não é assim que devemos agir, que nós devemos agir de outra forma, né? E quantas vezes eu e você temos colocado a carroça na frente dos burros, como nós popularmente falamos, né? Agimos sem pensar, falamos sem pensar, tomamos decisões sem pedir direção de Deus. E aí quando vemos aquela casa que era para ser edificada com sabedoria, foi a ruína, como diz a palavra do Senhor, né? Aquilo que podia ser algo tão bom foi arruinado pela nossa falta de sabedoria, porque nós não colocamos em prática aquilo que nós temos ouvido e aprendido, né? E então, essa mulher sábia, e eu quero destacar alguns pontos sobre essa mulher sábia que edifica sua casa com sabedoria, e uma das primeiras coisas que eu quero que você entenda é que essa mulher sábia é aquela que ouve e põe em prática, né? É aquela que ouve a palavra de Deus que tem sido ensinada, né? Porque Deus fala conosco. Esses dias eu até falei na igreja, se você diz para mim que Deus não tem falado com você, o que eu posso te dizer é que você não tem lido a Bíblia. Porque a palavra de Deus, a Bíblia é uma forma de Deus falar conosco, né? Deus nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos ser ministrados, para que nós pudéssemos aprender, para que a nossa vida fosse transformada. Então, quando a gente está meditando na palavra, e eu gosto também sempre de destacar que o ler a palavra de Deus pode ser somente mais uma leitura, mas eu preciso ler, me aprofundar, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, né? Ter sede da palavra de Deus, né? Como diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela é a luz. Quando nós estamos naquele momento de confusão, sem saber o que fazer, sem saber como agir, a palavra de Deus é a nossa luz. Por isso eu preciso conhecê-la. Eu preciso meditar nela dia e noite, como diz também o salmista, né? Meditar na palavra de Deus. Quando Deus fala com Josué, ele diz, medita dia e noite para que você possa ser bem-sucedido, né? Então nós precisamos aprender a meditar, estudar, conhecer a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela vai trazendo transformação, ela é viva, ela é eficaz. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então a mulher sábia é aquela que ouve e põe em prática. Então eu leio, eu ouço a palavra de Deus e eu vou pôr ela em prática na minha vida. Porque se não for assim, ela é somente mais uma palavra, mais um livro lido. Então é necessário que você coloque em prática aquilo que você tem ouvido e aprendido. A mulher sábia é aquela que ouve e pratica, é aquela que põe em prática. Nós temos vivido momentos de muita crise, de muita tempestade. Nós temos vivido momentos difíceis, né? Onde o percentual de divórcio aumentou, onde o percentual de violência contra crianças e adolescentes aumentou, onde o percentual de violência contra mulheres aumentou, né? Onde nós estamos vivendo uma pandemia, onde nós estamos vivendo desemprego, crises financeiras, tantos problemas que têm nos envolvido nesse tempo, tantas situações que temos vivenciado neste momento. Mas como eu e você, como mulher, temos edificado a nossa casa com sabedoria, temos edificado a nossa vida, a nossa família com sabedoria. Será que nós temos feito isso com prudência ou com insensatez? Né? Como têm sido as nossas atitudes diante das situações de crise que nós temos enfrentado? A insensatez leva à ruína.
leva à destruição. Por isso é tão importante que a gente aprenda e medite na palavra do Senhor. Nós precisamos edificar a nossa vida na rocha, que é Jesus, né? Crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, nós não vamos nos descabelar, nós não vamos entrar em pânico, porque nós cremos que Deus continua no controle de todas as coisas. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, Deus não perdeu o controle, né? E quando nós somos edificadas na palavra, e essa palavra se torna realidade nas nossas vidas, nós conseguimos crer nesse Deus, descansar nele. Amém? E o segundo ponto que eu quero que você entenda também neste momento é que a mulher sábia é aquela que age com sabedoria, né? Sabedoria não é o quanto nós sabemos. Eu posso conhecer muitos livros, citar filósofos, citar psicanalistas, psicólogos. Eu posso ter muito conhecimento, né? Então, a sabedoria não é o quanto eu sei, isso é conhecimento. Sabedoria é sobre o que eu faço com o que eu tenho de conhecimento, né? Eu tenho conhecimento, mas o que eu tenho feito com esse conhecimento que eu tenho? Né? A sabedoria é assim, o que eu vou fazer com esse conhecimento que eu tenho? Como que eu vou agir com todo esse conhecimento que eu tenho, né? É a mesma coisa de eu, por exemplo, ser uma nutricionista, conhecer tudo sobre a área de alimentação, saber o que é, tudo que é bom para que eu tenha uma saúde, para que eu possa ser saudável, para que eu possa ter uma vida saudável. Eu conhecer tudo isso, mas eu não pôr em prática isso na minha vida. E eu autodestruindo o meu corpo. Né? Por quê? Porque eu tenho muito conhecimento, mas eu não ponho em prática. E é muitas vezes isso que nós temos feito. Nós temos muito conhecimento, mas nós não temos usado esse conhecimento na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E quando vem a crise, quando vem a dificuldade, nós desmoronamos. E a nossa casa vai à ruína. E a nossa família vai à ruína. Então nós precisamos saber que sabedoria é como que você vai colocar em prática aquele conhecimento que você tem, né? Há pessoas com muito conhecimento, mas que não colocam em prática na sua vida, né? Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Eu já disse isso no anterior e eu volto a repetir. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos vivido tempos difíceis, temos vivido momentos difíceis, mas é a palavra de Deus quem nos sustenta, é a palavra de Deus quem nos dá esperança, é a palavra de Deus quem nos fortalece, quem nos dá ânimo para continuar. Por isso é importante que a gente pratique aquilo que está aqui. As palavras de Abigail eram sobre aquilo que ela conhecia a respeito de Deus. Quando ela fala ali no texto, né, para Davi sobre a situação que ela estava enfrentando e o quanto ela queria resolver aquela situação, ela está falando em nome de Deus, daquilo que ela conhecia a respeito de Deus. Era o conhecimento dela, era aquilo que ela sabia. E o que eu e você temos usado do nosso conhecimento a respeito de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Será que nós temos feito como todo mundo, como todas as pessoas? Levado palavras de destruição ao outro, levado palavras que não levam a nada? Mas nós precisamos mostrar às outras pessoas o conhecimento que nós temos a respeito de Deus. Eu tenho entendido que mesmo nesse tempo, Deus continua no controle da minha vida. E Ele tem trazido à minha memória aquilo que dá esperança, para que nós possamos continuar vivendo em meio à crise e às dificuldades que nós temos vivido, né? Então, Abigail, ela fala a respeito do que ela conhecia de Deus, a respeito do caráter de Deus. Quando ela vai falar com Davi, nós precisamos aprender que a mulher sábia é aquela que age com sabedoria e que fala a respeito daquilo que ela sabe, daquilo que ela conhece a respeito de Deus. E o terceiro ponto que eu quero que você entenda é que a mulher sábia, ela tem conhecimento das coisas práticas. O que será que quer dizer isso? Ter conhecimento das coisas práticas, né? A mulher de Provérbios 31, lembram lá de Provérbios 31? Eu tinha uma ovelha que ela dizia assim: pastor, eu não entendo por que na Bíblia tem esse Provérbios 31. Porque só a mulher que tem que ser a mulher virtuosa. Por que não tem um Provérbios 31 para homem? Né? Ela dizia assim quando a gente falava sobre Provérbios 31. Mas lá em Provérbios 31, nós percebemos então
que o texto fala sobre o louvor da mulher virtuosa, né? E muitas vezes esse texto, ele é realmente assim, puxa, esse padrão de mulher é tão difícil de ser alcançado, esse padrão de mulher é tão difícil de chegar, né? Mas eu gosto de sempre dizer que aquilo que está aqui na palavra de Deus é aquilo que Deus sabe a respeito de nós. É aquilo que Deus sabe que nós somos capazes. É aquilo que Deus sabe que nós podemos fazer, né? Então, quando eu leio esse texto que fala da mulher virtuosa, né? Da mulher que conhece aquele homem, que conhece o seu marido, que é conhecedora das coisas. Eu olho para a vida de Abigail e eu fico pensando, essa era uma mulher virtuosa, né? Porque Abigail conhecia o seu marido. Quando ela vai falar com Davi, ela fala exatamente como era Nabal, né? Ela fala, olha, ele é assim e o nome dele significa isso. E ela começa então a descrever Nabal. Por quê? Porque ela conhecia, ela sabia o marido que ela tinha, né? Então, nós mulheres, a mulher sábia é aquela que tem conhecimento das coisas práticas, que conhece a situação, que sabe o que está vivendo, que não está alheia a uma situação, né? Nós precisamos ter conhecimento da nossa casa, daquilo que está acontecendo na nossa casa, daquilo que nós temos vivenciado. Então é importante que nós possamos ter conhecimento de coisas práticas, de coisas simples, né? Para que a gente possa agir com sabedoria, é necessário esse conhecimento das coisas práticas, né? Aqueles que fazem parte da nossa casa, aqueles que estão no nosso convívio. Então é necessário que a gente passe um tempo, e eu quero desafiar você que está me ouvindo, que você passe um tempo orando, pedindo a Deus que Ele abra os seus olhos, para que você não enxergue as situações com os seus olhos, mas que você enxergue com os olhos de Deus. Que você possa ver as pessoas que fazem parte da sua casa, assim como Deus vê essas pessoas. E depois disso, faça uma lista de qualidades das pessoas que convivem com você. E também de alguns pontos que essa pessoa precise melhorar. De algumas coisas que talvez ainda sejam falhas. Faça uma lista para ver se você realmente conhece essa pessoa, né? Eu gosto muito de quando eu vou conversar com noivos que estão se preparando para o casamento, eu sempre dou um susto neles, né? Que eu pego uma folha, um papel, ali uma caneta e falo assim, escreva 10 defeitos desta pessoa com quem você vai se casar, né? E eles ficam assim, como que eu vou encontrar 10 defeitos? Porque quando a gente tá ali naquela época do namoro, do noivado, é tudo muito lindo, né? Tudo muito perfeito. Aí a gente casa e a gente começa a ver muito mais defeitos do que qualidade, né? Então nós precisamos entender que existem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas que também existem qualidades. E eu, como uma mulher sábia que edifico a minha casa, como uma mulher virtuosa, preciso conhecer a situação, preciso saber como está a situação. Portanto, eu te desafio a passar um tempo orando, pedindo a Deus que te mostre, que abra os seus olhos, porque talvez você esteja naquele momento onde você só está vendo os defeitos, onde tudo que você olha parece que não tem mais sentido, que não te dá mais prazer. Então conheça aquele que está com você, conheça aquele que faz parte da sua casa, né? E aí quando eu olho para o verso 12 de Provérbios 31, diz assim, ó, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, né? E aí eu fico pensando aqui na Abigail, né? Nessa mulher que fez o bem e não o mal. Apesar dela ter interferido na situação, dela ter, né, resolvido a situação sem falar com o marido dela, mas ela podia ter chegado lá e falado assim, ó, eu trouxe o alimento, agora se você quiser ir lá e acabar com meu marido, isso é um problema seu. Né, eu fiz a minha parte, tá aqui, poupe os outros homens, mas você pode destruir ele. Mas não, Abigail era uma mulher curada emocionalmente. Ela era uma mulher resolvida, por mais que ela soubesse que aquele homem tinha tantas falhas, né, que aquele homem tinha tantos defeitos. Ela era uma mulher curada emocionalmente, as suas feridas não afetavam o seu relacionamento, né? Ela era resolvida emocionalmente. Ela era resolvida com ela mesma, era uma mulher centrada. E muitas vezes nós agimos com insensatez, pois o nosso coração está ferido, porque nós queremos revidar, porque nós queremos dar o troco.
É isso que nós temos feito. Abigail não, ela era essa mulher curada. Ela livra não só o seu marido, mas livra todos os homens, todos os outros homens. Ela traz o livramento através de uma atitude de sabedoria que ela teve. E aí nós percebemos que quando ela volta para casa, o seu marido tinha dado um banquete, tinha bebido um pouco demais, estava meio alta, ela não chegou brigando, gritando, porque aí ia virar uma chacina, talvez, uma confusão, ela não fica irritada com essa situação. Mas o texto bíblico diz que ela espera aquele marido sair de toda a sua embriaguez e ela então conta como ela foi a Davi, o que aconteceu. Ela conta como foi a situação e diz que enquanto ela estava contando, aquele homem sentiu uma dor no peito, que eu entendo como um infarto, né? Que aquele homem teve 10 dias depois, Deus o levou. Abigail não precisou fazer nada, Davi não precisou fazer nada. Deus agiu com a justiça dele, porque Abigail foi uma mulher sábia, agiu na hora certa, no tempo certo. Ela conseguiu resolver a situação, porque como disse o versículo 12, ela lhe fez bem e não mal, todos os dias da sua vida. Enquanto ela estava com aquele homem, ela fez o bem e não o mal. Mulher sábia, mulher que edifica a casa, é essa mulher que faz o bem e não o mal, que é curada emocionalmente, que está tratada, que é resolvida, que é centrada, para que ela possa agir com sabedoria e não com insensatez. E no versículo 37 diz assim, lá de 1 Samuel, quero ler com você, no versículo 37. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Sabedoria é deixar Deus fazer, é deixar Deus agir, e não agir com as nossas próprias mãos. Se você quer ser uma mulher sábia que edifica sua casa com sabedoria, aprenda a ouvir e praticar a palavra de Deus. Aprenda a ouvir e colocar em prática aquilo que Deus tem te ensinado. Não haja com suas próprias mãos, não haja segundo aquilo que você quer, mas sim referente àquilo que Deus quer, Como você tem edificado a sua casa? Nós vimos características de uma mulher sábia que edificou com sabedoria. Nós vimos características de uma mulher que soube edificar a sua casa. E eu quero te desafiar a também ser uma mulher sábia que edifica a sua casa, a ouvir e pôr em prática, tudo aquilo que você tem aprendido. Mas não podemos guardar, precisamos pôr em prática. Nós temos ouvido tantas coisas, não deixe isso guardado. Comece já a colocar isso em prática na sua vida, o seu conhecimento, aquilo que Deus tem te ensinado. Aprenda a agir com sabedoria e não com insensatez. Peça a Deus sabedoria, firme sua casa sobre a rocha que é Jesus. Não faça nada sem pedir a orientação de Deus. Não tome decisões sem pedir a orientação de Deus. Não haja por impulso. Não haja por impulso, não haja de uma forma somente para poder revidar algo, Nós, quando somos filhas de Deus, servas de Deus, nós precisamos deixar Deus tratar o nosso coração para que a gente possa ser curada e agir com sabedoria. E conheça a sua casa, tenha conhecimento das coisas simples da sua casa, tenha conhecimento das coisas que estão acontecendo, como que o seu marido age e reage. Se você sabe que uma ação sua vai fazer uma reação que não é legal, não haja dessa forma. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido e seja uma mulher que edifica com sabedoria. Nós somos mulheres valorosas. Deus tem nos usado. Deus pode nos usar mais e mais ainda. Mas nós precisamos ser centradas, curadas, restauradas e colocar em prática a palavra de Deus, Lembre-se de cada ensinamento da palavra de Deus. Lembre-se de cada palavra daquilo que está nessa palavra. Para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Para que você possa viver e ser uma mulher sábia que Deus te chamou para ser. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. O meu desejo é que você que está aí me assistindo possa nesta tarde ser uma mulher sábia.
né, possa edificar a sua casa com sabedoria, que toda insensatez, que toda loucura caia por terra em nome de Jesus e você possa receber do alto a sabedoria que vem dos céus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora cada uma dessas mulheres e pedir agora, Espírito Santo de Deus, invada essas casas agora em Espírito Santo. Levante mulheres virtuosas, levante mulheres sábias, levante mulheres que realmente te buscam e colocam em prática a tua palavra e que, independente da situação que elas estejam vivendo e enfrentando, o Senhor possa, Senhor, estar à frente, dando direcionamento para que todas as suas decisões, todas as suas atitudes sejam pautadas pela tua direção e pelo teu Espírito. Abençoa-as agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, enche esses corações agora. Levanta aquelas que estão caídas. Fortalece aquelas que estão desanimadas. Eu te peço agora, em nome de Jesus, restaura relacionamentos. Restaura famílias agora, Pai. Em nome de Jesus, eu estou profetizando famílias restauradas e edificadas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo momento e que talvez a gente ainda se encontre um dia presencialmente para que possamos nos conhecer e eu possa ouvir os testemunhos daquilo que Deus fez através da sua vida quando você decidiu ser uma mulher sábia que coloca em prática a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, em nome de Jesus.